Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 14 de junho de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será José e Benjamim. No decorrer da história de José, chegamos agora ao momento em que José finalmente vai ter um encontro não apenas com seus irmãos, mas como vimos na lição de ontem, ele confronta os irmãos com a dura realidade de que ele mesmo tinha sofrido na mão deles, ou pelo menos eles chegam a essa conclusão depois que José os coloca dentro do contexto da prisão durante um tempo, depois que eles sentem um pouco daquilo que ele mesmo sentiu quando passou pelos maus tratos em relação aos irmãos. José, entretanto, agora vai mencionar a eles que só permitirá que eles retornem ou que recebam mais alimentos se a história que eles contaram, porque no momento em que José os confrontou, acusando-os de serem espiões que vieram para ver os pontos fracos do Egito, José vai dizer a eles: vocês realmente são culpados, e eles vão se defender dizendo: nós não somos espiões, somos filhos de um só pai, somos 12 irmãos, um dos filhos já morreu, o mais novo está junto com o pai, nós estamos aqui para tentar salvar as nossas famílias. José agora vai dizer para eles: bom, para confirmar a história de vocês disseram que tem mais um irmão que lá está na casa do seu pai. Então, um de vocês vai ficar preso e os outros podem ir e levar os mantimentos e vocês vão trazer o irmão mais novo para comprovar a história que vocês me contaram. Simeão é escolhido para ficar na prisão no tempo em que os irmãos vão retornar para casa. Quando você olha para a história lá atrás, você percebe que Simeão foi o principal instigador da venda ou da prisão, morte e ao mesmo tempo da venda do próprio José como escravo. Simeão, portanto, vai ficar agora preso no Egito enquanto os demais irmãos retornam para casa. Quando Jacó tem acesso a essa mesma história, Jacó fica realmente preocupado com a situação. Ele teme, porque o último filho que lhe resta de Raquel é Benjamim. No nosso guia de estudos, inclusive, há um parágrafo que menciona assim: Jacó não poderia permitir facilmente a partida de Benjamim, seu único filho com Raquel que permanecia com ele. Tinha medo de perdê-lo, pois já havia perdido José. Somente quando não havia mais alimento e quando Judá se comprometeu a garantir o retorno de Benjamim, Jacó finalmente consentiu em uma segunda visita ao Egito e permitiu que Benjamim fosse com seus irmãos. No primeiro momento, quando os irmãos contam para Jacó o que tinha acontecido, todo o perrengue que tinham experimentado no Egito, Jacó vai dizer: por que vocês falaram que tinha outro irmão? Vocês não vão levar Benjamim. E ele segura até o máximo que ele pode para poder enviar os rapazes de volta. Entretanto, quando o alimento vai diminuindo ainda mais e ele percebe que a situação vai ser complicada, ele vai dizer aos irmãos: voltem ao Egito. E é nesse momento então que Judá vai dizer: pai, nós não podemos ir se o senhor não deixar Benjamim junto. Rúben chega ao ponto de dizer: olha, faz o seguinte, manda o menino comigo e se por acaso acontecer alguma coisa com ele, eu deixo meus 2 filhos aqui como reféns, o senhor mata os meus 2 filhos se eu não trouxer ele de volta. Judá, por sua vez, vai dizer: pai, olha, eu me responsabilizo pelo rapaz. A vida dele pela minha. Eu vou levá-lo. Pai, se a gente não levá-lo, nós todos vamos morrer, não é só ele. Tá certo que tem um risco envolvido nessa situação, mas se ele não for, todo mundo aqui em casa vai morrer. Então cobra de mim a vida dele. O que é mais interessante é que quando você vai olhar para a história, você vai perceber que a ideia de vender José como escravo partiu de Judá. E é Judá quem vai se comprometer agora de trazer de volta Benjamim. Com a chegada deles lá no Egito, a grande preocupação deles é porque no caminho, quando retornavam do Egito, eles perceberam que o dinheiro que tinham utilizado para conseguir, de alguma maneira,
pagar os cereais que haviam comprado, estava na boca do saco. E eles ficaram realmente preocupados com aquela situação, achando que, de repente, poderiam ser cobrados daquilo tudo. Quando eles retornam ao Egito, a primeira coisa que eles vão fazer é procurar o servo de José e dizer: olha, a gente descobriu no meio do caminho que o dinheiro que a gente pagou pelos mantimentos estava aqui, na boca do saco. A gente não fez nada de errado e a gente está preocupado com isso. O servo José vai dizer: o Deus de vocês deve ter feito com que esse dinheiro apareça. Eu recebi aquilo que era de direito pelos mantimentos que vocês levaram. Deem graças ao nome do seu Deus. Nesse momento, Benjamim é introduzido na história. José, quando vê Benjamim, ele se emociona. E a partir de agora, José tinha mais um teste para fazer com os irmãos. Ele vai agora colocá-los sentados à mesa por ordem de idade, do mais velho para o mais novo. E quando Benjamim vai ser servido, ele recebe uma porção 5 vezes maior do que a dos outros. José sabia que os irmãos tinham tido muito ciúme dele. E agora ele queria ter a certeza de que a mesma coisa não acontecia em relação a Benjamim. Os irmãos não tinham noção de que José compreendia o que eles estavam falando em hebraico. Eles, na mesa, conversavam em hebraico, enquanto José, imaginavam eles, só falava em egípcio. Mas José compreendia tudo aquilo que eles estavam conversando. Eles estavam mais tranquilos, porque sentiam que o favor de Deus estava agora sobre eles. Essa é realmente uma situação nova para todos eles. É uma situação realmente complicada. O fato é que quando você vai olhar aqui para o texto do nosso guia de estudos, há um parágrafo de Ellen White que vai aparecer aqui do livro Patriarcas e Profetas nas páginas 187 e 188, que é muito relevante, eu gostaria de compartilhar com você. Por esse sinal de favor para com Benjamim, esperava averiguar se o irmão mais novo era olhado com a inveja e ódio que haviam manifestado contra ele. Ainda supondo que José não compreendia sua língua, os irmãos conversavam livremente uns com os outros. Assim, ele teve uma boa oportunidade de conhecer seus verdadeiros sentimentos. Ainda desejava prová-los mais, e antes de sua partida, ordenou que seu próprio copo de prata fosse escondido dentro do saco de mantimento do irmão mais novo. O que José queria tentar entender aqui é se o sentimento entre eles era diferente do sentimento que eles tinham em relação a ele mesmo. O tempo teria resolvido os problemas que ele tinha tido com os irmãos e que agora o seu irmão mais novo, filho da mesma mãe que ele, será que ele estaria sofrendo também na mão dos irmãos? Mas o que ele sentiu foi algo completamente diferente. Parece que os irmãos mais velhos agora tinham, na verdade, era um sentimento de proteção em relação ao mais novo, a Benjamim. Ele ainda queria ter certeza de que aquilo tudo estava certo. Eu não sei que tipo de conversa eles tiveram ali em volta da mesa. Eu não sei que tipo de diálogo aconteceu entre os irmãos. Gostaria muito de saber que tipo de coisas eles conversaram. Mas o fato é que José estava prestando atenção em cada palavra que eles diziam, para tentar perceber, para tentar descobrir se havia alguma coisa errada no relacionamento deles para com Benjamim. É claro, você pode imaginar que quando Simeão é trazido, depois de tanto tempo que eles não se viam, há uma festa entre os irmãos. Eles percebem agora, de alguma maneira, que Deus os estava favorecendo. Não compreendiam aquilo que estava acontecendo, mas estavam agradecidos a Deus pelo que estava acontecendo naquele momento, naquela experiência que estavam tendo. Quando a gente olha para o comportamento desses homens, o que dá para perceber é que, de alguma maneira, através do sofrimento que eles tiveram durante esses 20 anos, cerca de 20 anos, em que estiveram separados de José, nesses 20 anos, alguma coisa aconteceu no coração deles. Eles foram permitindo que o Espírito de Deus transformasse a sua vida. E os sentimentos de inveja, ciúme, de rancor que havia entre eles, de alguma maneira havia passado. Quando eu olho para essa história desses homens que haviam demonstrado tanta maldade 20 anos antes em relação a José, e como eles estavam se comportando agora, nesse momento da história,
Dá para perceber que a graça de Cristo é tão grande que até mesmo indivíduos tão maus quanto esses homens puderam ser transformados pela graça de Deus. Não foi o encontro com José que os transformou. Alguma coisa havia acontecido. O texto bíblico não fala a respeito disso, mas fica implícito. Alguma coisa aconteceu nesses 20 anos, na história deles. Talvez tenham refletido a respeito do que tinham feito em relação a José. Quando o próprio Simeão foi preso antes dele, antes desse momento, na conversa entre os irmãos, eles mesmos diziam, isso está acontecendo pelo que nós fizemos ao nosso próprio irmão. Havia uma consciência culpada, e talvez por causa do sentimento de culpa, eles acabaram sendo empurrados para Deus. Talvez se dependesse do nosso perdão, esses homens jamais seriam perdoados. Mas a graça de Deus é tão grande que até mesmo indivíduos que se comportaram de forma tão má e tão egoísta como esses homens se comportaram, até para eles existe graça. É essa graça que está à nossa disposição hoje. Essa graça que transformou a vida desses homens é a mesma graça que está à nossa disposição hoje. Se tão somente lançarmos mão dela e buscarmos o perdão e a restauração por parte de Deus. Você não gostaria de orar comigo pedindo que essa possa ser a sua realidade e a minha? Senhor Deus, muito obrigado por tua graça maravilhosa. Na vida dos irmãos de José percebemos que essa graça esteve agindo. Peço também que essa graça, essa mesma graça opere na nossa história, transformando-nos à imagem e semelhança do Senhor. Pois é em nome de Cristo que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?